Choque de fofoca. Está começando mais um vídeo. Mai abriu o coração e contou como é a relação dela com a mãe. Alguns fãs ficaram bastante curiosos porque a mãe dela e ela são bastante apegados, mas queriam saber se ela realmente conta tudo, né, que acontece na vida dela para a mãe. E ela revelou que sim, até as amigas dela preferem se abrir, né, conversar com a mãe dela ao invés das próprias mães. Se é que vocês me entendem. E você, tem costume de conversar com a sua mãe? Contar algumas coisas íntimas? Deixa aqui nos comentários. E assista até o final para você entender o que a Mai falou e contou, né? Abriu o coração dela. Então confira o vídeo, assista até o final e deixa aqui o seu dedo no comentário e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, hein? Do dia de vocês. Tô tirando maquiagem com vocês e vou contar um pouco como que é a relação minha e da minha mãe, gente. Porque muita gente fica em dúvida e minhas amigas amam minha mãe porque eu sou muito próxima dela, mas tipo assim, de uma forma muito íntima. Minha mãe, ela é muito tranquila, mas antes de eu começar a contar pra ela as coisas, eu tinha muito medo dela e da reação dela. Eu acho que todo mundo tem, né? E eu não sabia, tipo assim, como que ela poderia reagir, sabe? Eu tinha medo mesmo. Não sabia como que ela poderia reagir, até porque ela era uma pessoa muito estressada, na minha visão. Eu acharia que ela não lidaria muito bem com as coisas que eu contaria. Mas no começo ela realmente, tipo assim, não quis deixar eu sair, ou ficava com esse tipo de coisa, sabe? Ah, você não vai sair porque você fez isso. Mas depois ela viu que eu fui pegando confiança nela, que tipo assim, que eu fui pegando confiança nela em contar as coisas, e ela que pegou confiança em mim de deixar eu sair, sabe? Porque ela sabia que qualquer coisa que acontecesse, eu não iria esconder, eu iria falar. E sempre foi muito assim. Hoje em dia eu consigo conversar com ela sobre tudo. Ela é tipo uma irmã mesmo. Às vezes a gente acaba até confundindo um pouco. Mas ela não confunde não. Ela sabe muito bem ser mãe. Entendeu? Só que eu sou um livro aberto. Conto qualquer coisa mesmo. E muitas amigas minhas veem minha mãe como refúgio. Tipo, elas contam mais coisa pra minha mãe do que pra mãe delas mesmo, sabe? E é um conselho pra vocês mesmo. É muito difícil conquistar a confiança dos nossos pais. Meu pai, eu nunca fui tão próximo pra poder contar as coisas assim, porque, né? Mas a minha mãe, eu sempre fui. Uma hora a gente tem que começar a ser. Depois que a gente começar a ser, a gente sempre vai ser, porque a gente vai se acostumar a contar as coisas e ela vai se acostumar a saber que a gente vai contar e confiar mais. Mas às vezes tem gente que fala assim: ai, minha mãe estoura muito, não tem um pingo de confiança em mim. Mas é porque você tem medo de contar e você nunca conta. Quando você começar a contar, realmente, no começo ela vai ficar chateada, ela não vai conseguir, sabe, compreender as coisas. Mas depois ela vai perceber que mesmo quando aconteceu, se não acontecer, você vai contar. Independente do que for, entendeu? Então ela realmente vai pegar mais confiança em você sabendo que você vai contar. E aí esses dias aconteceu uma pérola aqui em casa, que foi meu irmão começou a viver, né, gente? Plot. Gente, meu irmão. E aí tudo bem. Ele veio me contar. E aí eu virei pra ele e falei assim: conta pra minha mãe. Mas ele já iria contar pra minha mãe. Ele contou pra minha mãe. E aí eu falei com ela, tipo assim, eu acho muito maneiro essa amizade que eu e ele temos com a senhora, porque a gente consegue contar tudo pra ela sem medo, sabe? A gente às vezes fica, né, com um pezinho atrás assim, porque querendo ou não, ela é mãe, independente de tudo. Mas a gente consegue contar as coisas pra ela sem medo mesmo. E eu acho que isso é realmente a confiança, tipo assim, a confiança que eu quero ter com a minha filha no futuro. Ai, gente, não me xoxem, é porque eu quebrei isso aqui. Que, graças a Deus, eu tenho com a minha mãe, entendeu? Então é realmente uma dica pra vocês, gente. Vivam felizes, a vida é uma só. Eu sei que muita mãe não entende ou é muito difícil de conversar, porque minha mãe realmente sempre foi uma pessoa muito difícil de conversar. Muito, muito. Eu nunca conseguia conversar com ela. Mas hoje em dia é muito tranquilo, porque eu comecei a contar as coisas pra ela, sabe? E ela começou a confiar mais em mim. E a relação com a minha... Tipo assim, a minha relação com a minha mãe é a melhor do mundo, é realmente a melhor possível. A gente fica um pouquinho que nem cão e gato, sabe? Mas é normal. Enfim, nós somos best friends forever, ever, 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 ever.